Olá a todos, bem-vindos ao Curiosidade Alternativa. Hoje temos um vídeo incrível para compartilhar com vocês. Vamos explorar juntos 7 lugares subterrâneos fantásticos ao redor do mundo. Desde cavernas profundas até cidades secretas, vamos mergulhar nesse mundo misterioso que existe debaixo dos nossos pés. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir a sua inscrição no nosso canal e que pudesse compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, vocês estarão nos ajudando a crescer e produzir ainda mais conteúdo curioso e alternativo para vocês. Então, vamos lá! Venham conosco nessa jornada pelo mundo subterrâneo. As cidades subterrâneas da Capadócia foram primeiramente cinzeladas na superfície durante a Idade do Bronze, aproximadamente durante a Era Hitita. No entanto, são mais conhecidas por seu início na história bizantina entre os séculos 6 e 7. Os primeiros túneis subterrâneos foram feitos naquele momento pelos cristãos locais. Essas cavernas foram construídas principalmente para se esconder dos invasores árabes e persas, que viveram lá por um longo período de tempo. A maior cidade subterrânea da Capadócia é Kaymakli, que possui um labirinto de quartos conectados por túneis que sobem 8 níveis. As Grutas de Hércules são cavernas subterrâneas localizadas na cidade romana de Toledo, ocupando o edifício principal local que foi a igreja de San Ginés até 1841. Essas áreas foram usadas como tanques de armazenamento hidráulico. Foram concluídas 2 fases de construção para que estas grutas ficassem perfeitas. As grutas escondem histórias e riquezas, assim como diversos empréstimos ligados ao Templo de Hércules, que é atualmente uma ilha-resort localizada no Irã, bastante conhecida como um destino turístico, mas também rica em histórias. Uma de suas características mais belas é a cidade subterrânea de Caris, construída há cerca de 2.500 anos pelos habitantes da cidade de Hariri. Essa estrutura era utilizada para coletar, purificar e armazenar água para os habitantes da ilha, já que a região é muito árida e essa era a melhor opção para a sobrevivência. Em 1999, as autoridades locais iniciaram um projeto para construir um complexo comercial subterrâneo, o que levou à redescoberta do antigo Caris. Em vez de demolir o local, um novo projeto foi criado para adaptá-lo. Enquanto as paredes históricas que cercam Caris foram reestruturadas, os túneis receberam um grande reforço de pedra e argamassa. Essa combinação criou uma caverna subterrânea única e bem reforçada. A estrutura antiga foi modernizada com a presença de lojas, restaurantes, casas de chá, anfiteatros, centros de conferência e até mesmo galerias de arte. Não é perfeito? Matmata é uma pequena cidade localizada no sul da Tunísia, conhecida por suas estruturas construídas dentro de buracos no chão. Grutas artificiais circundam o perímetro desses buracos e são usadas como quartos de hotéis, algumas com passagens subterrâneas para outros aposentos. Até 1967, Matmata não era muito conhecida. Nesse ano, 22 dias de chuvas fortes inundaram todas as casas subterrâneas e muitos moradores ficaram desabrigados. Uma delegação foi enviada para Gabes, pedindo ajuda às autoridades, que foi prontamente fornecida. Casas foram construídas na superfície de Matmata, mas a maioria das pessoas decidiu continuar vivendo em suas casas subterrâneas, apesar do trabalho necessário para reconstruí-las. Apenas algumas famílias optaram por mudar sua cultura e viver na superfície. Atualmente, Matmata é uma atração turística popular, e a maioria da população vive exibindo o turismo e o folclore em suas casas. A cidade subterrânea de Pequim, na China, foi construída como um abrigo antibomba durante a Guerra Fria. Ela é composta por uma rede de túneis, que foram construídos entre 1969 e 1979, em preparação para uma possível guerra nuclear com a União Soviética. Esses túneis foram oficialmente reabertos em 2000. Os visitantes têm permissão para caminhar em algumas áreas dos túneis, mas muitos descrevem o local como escuro, úmido e realmente assustador. A cidade subterrânea se estende por uma área de 85 km², entre 8 e 18 metros abaixo da superfície do centro de Pequim. Existem cerca de 90 entradas para a cidade, todas iguais e escondidas em lojas e casas ao longo das principais ruas de Xiamen. No entanto, muitas dessas entradas foram destruídas ou bloqueadas para reforma. A cidade de Kober Pede foi fundada em 1915,
quando as pedras preciosas conhecidas como opalas foram descobertas na região e os mineradores começaram a cavar suas minas. As condições de temperatura na superfície eram tão extremas que eles começaram a escavar suas próprias casas para escapar do sol escaldante, e acabaram criando uma pequena cidade subterrânea por acidente. Os habitantes de Cobber Pedy ainda preferem viver abaixo do solo. O ar-condicionado é uma necessidade na região, não um luxo. A temperatura nas casas e corredores subterrâneos fica entre 20 e 24 graus Celsius e a umidade não ultrapassa os 20%. Os invernos podem ser bem frios, mas os habitantes de Cobber Pedy estão dispostos a fazer esse sacrifício. Para o mundo exterior, tudo o que é visível na superfície são vastas extensões de terra interrompidas por chaminés e poços que parecem surgir do nada. Cerca de 3.000 pessoas vivem abaixo do solo, e para chegar lá é preciso caminhar por vários túneis. O nome Cobber Pedy vem da frase Kupa Petit, que significa buraco do homem branco. A cidade é famosa não só por sua beleza, mas também por ser a capital mundial da opala. Cobber Pedy domina cerca de 70% do mercado global de opalas. Sob as ruas suburbanas de Edimburgo, existe um segredo guardado. Trata-se de uma habitação subterrânea esculpida em arenito, conhecida como Enseada Gilmerton. Essa construção manteve-se inalterada durante séculos, e até hoje, ninguém sabe ao certo quem a construiu e por qual razão. O acesso a essa habitação é feito através da oficina de um velho canalizador, e tudo leva a uma sala ainda mais escura, que é a entrada para o local. Há degraus de pedras ásperas que levam até 10 metros de profundidade da superfície. Segundo informações, o ferreiro local George Patterson foi o responsável por escavar os quartos e passagens da rocha entre 1719 e 1724, e sua família viveu lá até sua morte, em 1737. Na época, a família Patterson utilizava o local para vender álcool. E com isso chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 lugares subterrâneos mais fantásticos do mundo. Esperamos que tenham gostado de descobrir essas maravilhas escondidas debaixo da terra, e que tenham aprendido um pouco mais sobre a história e a cultura desses locais. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo compartilhando qual foi o lugar que mais chamou sua atenção, e também de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais curiosidades alternativas como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.